A Adriana já se encontra aqui no estúdio, tá? Já vai bater esse papo aqui com a gente, olha ela aí. E ela vai mostrar pra gente algumas situações, na verdade, de como a gente lidar com o estresse. Às vezes pode ser um estresse infantil, às vezes começa com estresse, ou às vezes nem começa com estresse, né? Parte para um estresse infantil. A Vanusa entende desse assunto? Não. Mas a gente percebe o que acontece. E aí, quando a gente percebe o que acontece, quando a gente tem essa percepção, quando a gente tem esse olhar diferenciado e a gente percebe que tem algo diferente, é hora da gente buscar socorro, né? Será que você está pedindo esse socorro para a pessoa certa, criança? Ou será, mãe, que você não está meio que sem visão para o que está acontecendo com o teu filho? Estresse infantil. Nós vamos entender aqui por que isso acontece e como é que a gente pode ajudar. Adriana, estou tão feliz de te receber aqui. Eu que agradeço. Bom dia, Vanusa. Bom dia, minha querida. Bom dia a todos. E estou aqui para esclarecer o que é o estresse infantil, tá? Primeiro, Vanusa, a gente precisa compreender o que é esse estresse, tá? O estresse é uma reação do organismo, que ele afeta todas as idades, afeta tanto a fase infantil como a fase adulta, e todas as fases da vida. Sim. E esse estresse, ele faz com que o organismo produza o cortisol, que é considerado o estresse do humor, ou então o hormônio do estresse, tá? E ele vive em constante fuga e luta. E ele age diretamente no nosso sistema imunitário. E ele regula também a nossa imunidade. Segundo um pediatra, Silvio Renan, ele disse que o estresse ele é vital para a manutenção das nossas vidas. Então, nas nossas crianças não seria diferente. Então, o estresse faz parte da nossa vida, constitui a nossa vida. Sim. Agora, só quando é que esse estresse passa a ser problema, né? Na vida tanto do adulto como da criança. E quando é que ele passa a ser um estresse crônico infantil? Quando esse estresse ele passa a vir de forma diária, de uma forma exacerbada, trazendo prejuízo tanto nos aspectos emocionais, cognitivo, social e comportamental, e influenciando também a parte acadêmica da criança. A partir de que idade essa criança já pode ter esse estresse? A gente fala da infância. Isso. Segundo a literatura, ele diz o quê? Que é a partir do nascimento. Porque a criança ela está numa zona de conforto dentro do ventre da mãe e quando ela sai, ela vai estar exposta a várias questões, iluminação, barulhos. A criança, a partir dali, ele vai ter que aprender a sugar, ele vai ter que aprender a respirar e a lidar com outros contextos no qual ele não vivenciava antes. Então, esse estresse a gente já é constituído mesmo a partir desse ambiente que ele é inserido. A gravidez dessa criança, ela vai influenciar, por exemplo, no comportamento da mãe relacionado ou a ela estar no estado emocional, digamos que abalado, ou ela está num estado emocional de uma certa forma exagerado? Vai influenciar nessa gestação dessa criança? Influencia não só para o estresse, mas pode vir também relacionado a outros transtornos. Tristeza na gravidez demais pode influenciar a tristeza nessa criança? É provável, é provável. Isso vai depender muito, a gente fala que depende muito do organismo de cada pessoa, né? E como a pessoa lida com aquelas situações. Né? Então, vai influenciar caso essa mãe, ela não saiba lidar com isso, ela não procure ajuda, no período do pré-natal, ela falar para a pessoa que está acompanhando ela, que ela está vivenciando isso e para que seja trabalhado esse processo na mãe. Pronto, a mãe passou por essa fase, o bebê nasceu, ela consegue perceber que essa criança tem choros constantes, é uma criança que quer estar o tempo todo no colo ou vice-versa, já é algo para ela dar uma observada, nem sempre é gases, nem sempre a criança está passando por... Aí a mãe não sabe entender. A partir desse momento, a busca também por um psicólogo vai ajudar ambos? Com certeza. É interessante, né, que os pais ou a mãe procure profissionais para estar orientando. Se é uma mãe ainda da primeira gravidez, a primeira viagem, como a gente fala, não tem conhecimento, que ela busque profissionais para estar orientando. Isso é muito importante, né? Vamos continuar falando desse estresse. Como é que a mãe pode observar em detalhes
essa criança ainda nem foi para a escola, né? Antes da escola, ela tá um aninho antes de entrar ali numa crechezinha, numa escola. Como é que a mãe pode observar se essa criança está muito estressada ou não? Você falou, deu algumas dicas aqui de como a mãe pode ficar atenta, mas para ela imagina, não é só um calundu. Essa história do calundu que dura uma vida inteira, né? Muitas vezes. É muito confundido, né? Às vezes passa até despercebido. Sim. Porque a criança é na mudança de comportamento. Sim. Como a criança não tem maturidade para estar relatando, para estar trazendo as suas questões emocionais, já que ela está nesse processo de desenvolvimento, então a gente observa questões das mudanças comportamentais. A criança passa a chorar mais, a criança passa a birrar mais, como eles dizem, a birra mais. Algumas, isso vai depender, a gente fala aqui, nós estamos falando de seres humanos, Sim. então isso é específico para cada um. Tá bom. Né? Então, algumas vão se retrair, algumas crianças vão ficar fechadinhas, outras vão chorar mais, e vai dar um trabalho a mais do que antes dava. Né? Então, dá para a gente observar que tem algo que não está bem naquele sujeito. E aí, a partir deste momento, é a hora dos pais buscarem ajuda. Quais são os sintomas dessa criança? Ela vai sentir algo que a incomode mais do que somente o estresse? Sim. Ver as questões fisiológicas também, né? Às vezes a criança passa a ficar mais acelerada, às vezes a criança começa a apresentar taquicardia, sonolência a mais da conta, ou não conseguir dormir. Então, são várias questões que podem ser observadas. Pronto. A gente está falando de criança, mas a gente vai chegar até próximo da adolescência. Porque são fases que a criança tem da primeira vez que ela vai para a escola, naquela fasezinha que ela chega aos 10 anos até os 12 para os 13 anos de idade. Eu gostaria de chamar a atenção, você viu que no início eu falei sobre esse cuidado que tem que ter a família quando leva para a escola e a escola quando, de uma certa forma, entrega essa criança para a família. Né? Como é que a gente pode chamar a atenção também nessa mudança? Existem mudanças, por exemplo, quando chega aos 10 e também quando chega dos 12 para os 13 anos? Sim, vamos lá. Isso vai aparecer a partir das demandas. Sim. Né? Nós sabemos que as escolas... Até 14 anos criança, né? Com certeza. É considerado ainda, Sim. como dizem, um pré-adolescente. Sim, um pré-adolescente. Né? Então, aumenta a demanda, as cobranças também aumentam. A gente sabe que hoje as nossas escolas, elas têm uma demanda muito alta. E para alguns pode até não sentir, mas outros vão sentir isso, né? Então, aquela correria da criança, vai para uma atividade física, tem a demanda da escola, tem outras atividades extra da escola. E isso vai gerando no sujeito um cansaço. Quer dizer, cansa e não brinca. E não brinca? Porque nos últimos tempos o que a gente tem observado é isso. As nossas crianças não têm com o que brincar. Na nossa época a gente corria, a gente brincava, a gente jogava uma bola, tinha uma peteca ali, tinha uma bolinha de gude. Não era só a questão do esporte, mas tinha outras brincadeiras. E hoje em dia a criança é só responsabilidade, atrás de responsabilidade, né? É considerado mini executivo. Sim. Né? É considerado mini executivo. Interessante. Devido a tanta demanda, eu costumo dizer que às vezes os pais, não por querer errar, mas por querer acertar. Já que eles vivem numa constante corre, nós sabemos hoje que a correria é muito grande para os pais, as mães hoje já trabalham fora também. E eu acho que para suprir esse horário vago, que eles não estão tendo tempo de estar com seus filhos, eles começam a colocar em atividades. E colocam em natação, e colocam em judô, aula de inglês, e aí tem a escola, que é a cobrança muito grande, e esse sujeito passa a não ter mais um tempo para ele. Vai fazer o que a mãe quer que ele faça, e não o que ele realmente necessita fazer. E aí, em algum momento, o corpo fala. Né? Às vezes a criança não fala, mas o corpo fala, ele vai reagir. Vai chegar um momento que ele não vai suportar. E essas reações, esses sentimentos, vai começar a aflorar. E aí que vem a questão, e como você falou, se esse estresse não for cuidado, não for trabalhado, pode gerar outras consequências, como uma depressão. Né? Ou até mesmo conduta de comportamento, como eles dizem, o adolescente, então a criança, ele passa a se comportar, começa a ficar mais rebelde dentro de casa. Né? Então, são várias questões que esse estresse exacerbado pode ocasionar no sujeito.
Por que a gente fala sobre esse assunto na infância? Ainda quando é criança, ainda conversa com os pais. Mas chega uma fase da vidinha deles que eles já passam a não informar mais aos pais o que eles estão sentindo. E aí eles já começam a desabafar com quem? Com os coleguinhas. E aí, se eles não passaram por esse processo com os pais, eles começam a se resguardar. E aí esse momento tem que ser observado, né? Com certeza. Eu costumo falar para os pais que frequentam a clínica que hoje nós devemos ser amigos dos nossos filhos. A conversar, a ouvir. Quando a gente dizer um não, a gente explicar por que a gente está dando aquele não, passando aquele não para aquele sujeito. E é importante que tenha esse elo entre a família. Porque nós sabemos que temos os adolescentes hoje têm acesso, né, a mídia, têm acesso à questão da tecnologia, e eles vão buscar, se eles não se sentem seguros para conversar com seus pais, eles vão buscar ajuda de fora. E eu acredito que não é a melhor forma, né, de se resolver essas questões. A gente consegue observar que hoje, com o mundo da tecnologia, pessoas se passam por crianças, né? E a gente tem visto um exemplo, né? Até através das próprias novelas que aí estão. De uma certa forma, a gente fica imaginando, influencia ou ajuda? Até que ponto ajuda esse tanto de informação, né? Porque as informações exageradas, para algumas pessoas elas sabem lidar, outras não. Por exemplo, as nossas crianças, elas sabem lidar com tanta informação assim, né? E aí a gente vai para o mundo da tecnologia. A gente vai para o mundo da tecnologia e vai para o mundo que os pais têm que ter em observar o que seus filhos verdadeiramente estão vendo na infância, né? E com quem eles estão falando nessa infância. Porque você ainda tem controle de verdade sobre isso. Isso também é algo que pode, de uma certa forma, influenciar as nossas crianças? Com certeza, e até o nível de estresse, porque eles ficam tão sob controle... Vendo que não era para estar vendo. Justamente, sob controle daquelas informações, e quando é retirado, de certa forma, quando os pais observam que está exagerado, vão querer tirar a tela, e aí a criança começa a apresentar outros comportamentos. Comportamento de birra, comportamento de agressão. O que é que eu recomendo? Eu costumo dizer que nós não vamos mais deixar de usar essas telas, né? Esses equipamentos. O que é que a gente pode estar oferecendo? Oferecer para a criança, mas de forma controlada. O que ela pode ver. E o que ela pode ver. Até onde ela pode chegar. Os pais observar, estabelecer horário para que essas crianças usem. Primeiro vamos executar as nossas atividades, fazer um combinado com seus filhos e de forma controlada, de forma vigiada. Porque também não é interessante você entregar uma tela para uma criança e você deixar livre para ela. Isso corre um risco muito grande futuro na vida dessa criança. Hoje a gente tem vários tipos de redes sociais, né? São várias redes. Nós temos aí o Face, nós temos o Instagram, nós temos o TikTok, temos o Reels, né? E temos os grupos de WhatsApp. Como é que a mãe ou o pai tem que ficar atento relacionado a grupos? Porque muitas vezes esse grupo tem gente até de outros estados, até de outros países, que muitas vezes são colocados pelos próprios coleguinhas. Um amiguinho coloca alguém de um estado X, coloca outro de outro país. E aí, às vezes, o que chega, as imagens que chegam, tudo isso tem que ser observado, né? Com certeza. Hoje já temos como controlar. Né? Os pais podem ter esse controle, tem um sistema que o pai compra, ou às vezes até grátis aí no YouTube, eu não sei, ou no Google, que ele pode estar colocando no celular dos seus filhos, ele ter o controle e limitar. Tem aqueles que ainda limitam. Tantas horas de uso por dia? Até aí tudo bem, mas e quando a situação começa dentro da escola? O que a gente pode chamar a atenção também dessa responsabilidade dos pais, dos professores, dos coordenadores e diretores? Quando existe uma situação que acontece, que começa dentro de sala de aula, mas que não é de responsabilidade dos professores e dos coordenadores. Mas a partir do momento que está dentro da sala de aula, são crianças e é levado de lá de dentro para fora, são coleguinhas dentro de sala de aula. É uma responsabilidade também da escola, não é? Com certeza. Aí cabe à escola alertar os pais, ver quais são essas crianças que estão envolvidas
né, nessa ação e chamar os pais, fazer uma reunião para que eles orientem os filhos, ou então que eles controlem mais a questão do uso dos celulares. E também nós sabemos que a escola ela vai limitar o momento de estar usando esse aparelho. Eu acredito que seja no momento que não seja de sala de aula. Fora de sala de aula, mas começou? Começou. E aí tem que chamar os pais e tem que orientar os pais. Porque o que está acontecendo, o que as mães devem ficar atentas e os pais? Que às vezes o bullying não está acontecendo lá, mas está acontecendo nos grupos. Às vezes acontece nos grupos. E até que ponto o pai, a mãe ou a própria escola está sabendo, né? Então, por isso a gente chama atenção. Eu acho que esse é o momento de se analisar um todo. Se cobra muito, se fala muito, se diz muito. Mas até que ponto realmente identifica toda essa situação e verdadeiramente ajuda? Porque o estresse, ele pode levar a uma depressão. Pode levar a uma depressão. Uma ansiedade. Uma ansiedade. A criança não querer pânico. mais ir para a escola ou vice-versa. Com certeza. Medos. Medos exagerados, né? Por quê? Porque eles não sabem lidar com essas emoções, né? Então, não sabe o que é certo, o que é errado. Justamente, cabe aos pais estarem orientando. Os pais são os coterapeutas dos seus filhos. Eles têm que estar ali observando. Por mais que eles trabalhem, mas eles têm que ter esse tempo. Ou monitorar de alguma forma acessível que eles possam ter, mas tem que monitorar os seus filhos. Como psicóloga, para a gente encerrar essa conversa boa da gente, qual seria a dica para as escolas? Por sinal, hoje em dia as escolas elas têm psicopedagogos, já estão trazendo psicólogos também. Conversar individualmente é interessante, mas além de conversar individualmente, é interessante também ter uma conversa com os pais, com as crianças individualmente? Com certeza. É interessante que seja, quando há casos específicos, sugere que seja chamado individualmente. Sim. Mas se for um tema que já está sendo levantado na escola, é interessante que se faça reunião com os alunos, orientações com a psicóloga da escola, orientando o risco do uso dessas telas, então trabalhar a questão do estresse também, que a gente precisa passar para as nossas crianças o que é esse sentimento. Precisa saber o que é uma depressão, precisa saber o que é o bullying, precisa saber o que é o estresse. Então é importante que se façam encontros coletivos para estar orientando as nossas crianças em relação a isso. Se socializar mais, essas crianças viverem mais sociais dentro do ambiente até da escola. Não é só elas se dedicarem ao estudo, dali sair, pronto, acabou. Elas estão pedindo socorro, né, nossas crianças? Com certeza. E o que eu sinto falta também, Vanusa, nas escolas, é estar fazendo essa reunião com os pais. Sim. Orientar os pais em relação a transtornos, em relação a alguma dificuldade de aprendizagem, em relação a esse sentimento que é a ansiedade, a depressão. Os exemplos, né, que muitas vezes a criança está recebendo, ou até mesmo o estresse pode não ser da criança, pode ser da própria família. Com certeza. Quando eu falei que é um conjunto, né, de variáveis que faz com que traga essa questão da ansiedade, está envolvido tudo isso. Conflito na família, né, demanda muito alta da criança, um pai passa uma ordem, a mãe diz outra. Então, isso vai trazendo uma confusão para a cabeça da criança. Tá? Então, são diversos fatores que influenciam esse sentimento que é o estresse. Verdade. Olha, como é bom a gente poder conversar com alguém, né, especialista, né, que pode conversar com a gente sobre o assunto. E se você tem alguma dúvida, é interessante que você entre em contato ou com a Adriana ou com outro profissional que esteja realmente, que seja especializado, capacitado para conversar com você. Tem que ter muito cuidado, porque hoje todo mundo resolveu ser comunicador e parece que todo mundo resolveu ser psicólogo também, né? As pessoas às vezes falam e entram com um diagnóstico sem nem sequer ter tido a especialidade, né? Ter se preparado para o assunto. Então é importante falar sobre isso, né? Com certeza. Chamar a atenção das pessoas. Das pessoas da sociedade. Sim. Da sociedade em si. Olha, para pensar. Quando um psicólogo, ele não pode tratar as pessoas da família, a gente já vê que o assunto não é para se resolver assim. Você tem que procurar um profissional que possa realmente conversar com aquela criança, com aquele pai, com aquela mãe. A gente tem que ter cuidado. Às vezes tem gente que tem psicólogo dentro de casa, o pai, ou a mãe, ou a irmã, mas eles não vão tratar a família.
já vai ter que ser um outro profissional. Então, se fosse para você dar dicas, a dica seria: leve num profissional capacitado, que tenha se especializado, que ele tenha estudado, que ele entenda verdadeiramente o que está acontecendo com a mente daquela jovem, daquela criança. Porque você não sabe, sua especialidade é outra, né? Então é importante falar sobre isso, né? Com certeza. Muito obrigada pela sua presença. Então a gente falou sobre o estresse, mas também acaba entrando nesse outro lado. Às vezes a criança tem comportamento de estresse porque ela já está passando por outros sintomas, né? Com certeza. Então ela já vem vivenciando diversos fatores que vêm ocasionando a esse estresse. Como eu disse para você, ela está passando por algum desconforto, como eu disse para você, tem vivenciado outras questões que tenha trazido, que tenha gerado esse sentimento. Quem quiser entrar em contato, vai aparecer o Instagram aí na telinha, tá? Da nossa psicóloga. Fale com ela através do direct, mas não deixe de procurar um profissional à altura. Adriana, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda, tá? Obrigada. Gente, falar sobre assuntos assim cabe de uma importância gigantesca. E você não tem ideia do quanto a gente tem que verdadeiramente cobrar. Cobre da escola do seu filho, tá? Cobre do marido, uma conversa em família, entre num diálogo, né? Numa família, todos têm voz e vez. Mas no final de tudo é o pai e a mãe que bate o martelo. E tem que existir esse diálogo entre os pais. Se os pais são separados, tem que existir uma conversa. A criança é para a vida toda. A relação, ela pode terminar em qualquer momento entre homem e mulher. Mas a relação homem e mulher, pais de uma criança, é para a vida toda. E ambos têm responsabilidade. Responsabilidade gigantesca. E é importante que esse pai e essa mãe esteja nesse contato com a escola, para que ambos possam ajudar essa criança. É porque é da fase da infância que se trata algo para que na fase adulta não venha a ter graves problemas.